Estamos em 2020, o ano do apocalipse, bem-vindos! Esse vídeo faz parte de um trabalho que pretende abordar os aspectos de saúde mental durante a pandemia de Covid-19, conhecido como coronavírus. Acho que a gente já está cansado de ouvir falar sobre isso, mas é uma doença muito contagiosa, que pode ser grave em muitos casos, assim como pode ser sintomática em outros. Seus principais sintomas são febre, tosse, falta de ar, fadiga, dor de cabeça, diarreia, entre outros, dependendo de cada caso, né? Diante de tudo isso, foram aumentadas as medidas de higiene e saúde da população, mas foi dada pouca atenção para a saúde mental. Além dos fatores diretamente relacionados ao coronavírus, também as medidas de contenção da pandemia podem ser fatores de risco para a saúde mental. Durante esse período podem surgir sintomas de depressão, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade, nervosismo, confusão, raiva, sintomas de estresse pós-traumático, consumo excessivo de álcool, sintomas obsessivos compulsivos, somatização devido à ansiedade em relação à saúde, frustrações, angústia, medo, percepção distorcida, estresse, e uma maior necessidade de suporte psicológico. Muitos fatores podem agravar ou gerar problemas mentais e sofrimentos no atual momento, como o risco de contágio, o medo da perda de membros da família, a perda de renda ou desemprego, escassez de suprimentos, as incertezas, o próprio estresse, a pressão psicológica, além da obrigação de isolamento pessoal, diminuindo o contato social e mudança das relações familiares e das rotinas. Se diz que se trata de um isolamento pessoal e não social, já que quando a gente está conectado através das tecnologias, a gente está socializando. Obrigada, Aurélio. Além de tudo isso, aparentemente existe uma cobrança por hiperprodutividade e a incessante sensação de hipervigilância nos cuidados. A hiperprodutividade é uma cobrança por fazer o tempo ocioso ser produtivo, relatado por muitas pessoas que quando não atingem essas metas, muitas vezes altíssimas, se sentem frustradas, ansiosas, deprimidas. E afinal, o que é ser produtivo? Você não precisa preencher o seu tempo livre com uma infinidade de tarefas. Nem todo mundo vai aprender a fazer pão, jardinagem ou falar japonês durante a quarentena e tudo bem. E a hipervigilância, que é uma constante preocupação por uma ameaça invisível, tornando a pessoa quase paranoica, o que é extremamente estressante e cansativo. As incertezas e a imprevisibilidade quanto aos seus desdobramentos, o tempo de duração, além da rápida disseminação, com origem, curso e natureza desconhecidos, afetam o bem-estar psicológico das pessoas. Uma saúde mental em dia mantém a imunidade alta, diminuindo o risco de contágio. A ansiedade sustentada é literalmente ruim para a saúde. Quanto mais a gente entra em pânico, menos funcional nosso sistema imunológico se torna. Resumindo bastante, o estresse libera muito cortisol, que suprime o sistema imunológico, colocando ele em um maior risco de infecção, deixando a pessoa com mais risco de ficar doente, e por isso é importante gerenciar o estresse. Para diminuir esses impactos, sugere-se que as pessoas criem uma forma de enfrentamento mais adaptativa. Falar é fácil, né? A OMS criou um guia de cuidados para a saúde mental durante a pandemia e existem várias outras cartilhas online criadas por psicólogos e universidades, onde se sugere, entre outras coisas, se desligar das notícias constantes, se atualizando apenas em fontes confiáveis 1 ou 2 vezes por dia. A gente engole dados e não digere. Atualizações constantes são estressantes e a gente não precisa delas. Quer notícias? Aqui estão. O vírus está se espalhando, estamos em estado de emergência global, não saímos em grandes grupos ou viajamos, lavamos as mãos, usamos máscara, ficamos em casa e nos distanciamos fisicamente dos outros e o nosso governo é inútil. Assustador? Sim, ótimo, você já conhece as notícias, verifique apenas 1 ou 2 vezes por dia e depois vai fazer outra coisa. Criar novos hábitos e descobrir novas habilidades ou passatempos, como leitura, trabalho manual, culinária, jardinagem, entre outros, a partir dos seus interesses. Às vezes é necessário distrair a mente e não ficar imerso nos problemas atuais que podem provocar ansiedade. Criar uma rotina, já que muito provavelmente a sua rotina diária foi alterada e isso pode deixar a gente um pouco perdido.
tentar manter a semelhança dos seus horários da sua vida habitual, como as horas de sono, as refeições diárias, né? E se você estiver trabalhando em casa, separa o local de trabalho do resto da casa. Isso evita distrações e mantém a organização. E estabelece um horário de trabalho. E quando terminar, deixa o espaço e o trabalho para trás, né? Alimentar-se corretamente, praticar atividades físicas, manter bons hábitos de sono, não ingerir álcool e drogas, né? Estar atento aos seus sentimentos, permitir um momento de reflexão, a prática do apoio, da compaixão, da empatia, da gentileza com o próximo e manter contato e uma rede de apoio com amigos e família, né? Mesmo que de forma virtual, por redes sociais ou telefone. O ser humano é um ser social. As medidas de prevenção adequada, elas podem diminuir o nível de estresse, depressão, ansiedade, tornando mais saudáveis as formas de enfrentamento das pessoas. O distanciamento social é ainda a forma mais efetiva de combater o coronavírus, diminuindo seu contágio, preservando a saúde de todos. Se você tiver essa possibilidade, fica em casa. Se precisar sair de casa, usa máscara, usa álcool em gel e mantenha o distanciamento. As situações não afetam as pessoas da mesma forma e cada um tem uma reação. A pandemia representa uma crise que requer uma manutenção do equilíbrio psicológico. Reúne muitos fatores estressores. E é comum que as pessoas experimentem ansiedade em diversos níveis diante dessa situação. O otimismo ilusório ele pode fazer com que a população não adote as medidas preventivas. Existem dois tipos de otimismo. O realista, que espera que coisas positivas ocorram, mas que se baseia em evidências. O ilusório, que leva as pessoas a esperarem coisas positivas magicamente, independente do que façam. E o otimismo ilusório representa um risco à saúde, pois a pessoa pode inclusive ter comportamento de risco e esperar não adoecer. O problema da doença está vinculado ao comportamento das pessoas, e por isso é importante mudar o nosso estilo de vida habitual. E muitas pessoas encontram dificuldades nisso, já que os nossos comportamentos eles estão ligados à nossa cognição, às nossas emoções, aos nossos fatores sociais e culturais, né? Eu gostaria também de apontar o momento atual vivido pelos profissionais da saúde em relação à pandemia, onde há uma intensa sobrecarga de trabalho, desgaste emocional que pode gerar grande adoecimento, em quem cuida da saúde da população, podendo levar a situações de estresse pós-traumático, necessitando de acompanhamento e impossibilitando a realização das suas atividades. Além da complexidade do atendimento aos doentes, os profissionais estão tendo que lidar em muitos casos com a falta de equipamento, com a ausência de momentos de descanso e com a possibilidade de se tornarem pacientes em vez de cuidadores. No âmbito da psicologia, viajando um pouquinho aqui, é possível abordar a saúde mental durante o período de quarentena a partir de diversas linhas teóricas. Por exemplo, pode-se utilizar as terapias cognitivo-comportamentais para explicar e aliviar crises de ansiedade, ataques de pânico, agorafobia, toque, hipocondria, depressão e entre outros, além do comportamento das pessoas frente ao que está passando, né? Também se observa a partir da psicanálise, as neuroses, o processo de negação que algumas pessoas adotaram como defesa, a somatização do coronavírus, onde o indivíduo sente todos os sintomas sem estar realmente doente, como reflexo do medo. A partir da visão sistêmica, a gente dá grande enfoque para a família, as suas aproximações e afastamentos, dependendo do contexto, já que algumas famílias estão agora mais tempo juntas por estarem isoladas em casa, enquanto outras que não moram na mesma residência enfrentam a impossibilidade de se visitarem. Na abordagem humanista, a gente observa a empatia gerada pela situação, o enfrentamento dos imprevistos, o sofrimento gerado por essa existência sem garantias, e os encargos, as responsabilidades que se evidenciam. A gente não pode deixar de perceber a abordagem da psicologia social, onde se destaca a responsabilidade coletiva, no cuidado com os outros, na união ou em oposição ao pânico, né? No sentido de não fazer a sua parte nos movimentos de manada, evidenciados pela corrida inicial aos supermercados, pois por mais que isolados que estejam os indivíduos, a pandemia é um fenômeno social. É normal experimentar alguma ansiedade quando surgem situações novas e estressantes. A psicologia, a pandemia, ato falho, a pandemia coloca um freio na humanidade, onde a pessoa é obrigada a olhar para si e pode se permitir um momento de reflexão.
Muitas pessoas desaprenderam a conviver consigo mesmas, por isso se torna tão difícil o isolamento. A pandemia ela nos obriga a sair do que era imposto, coloca um desafio de pensar no novo em diferentes formas de agir. Ela faz o tempo correr de forma diferente, permite um momento de reflexão, exige calma, freia uma sociedade que não sabe viver sem estar correndo, impõe um movimento diferente, pede uma flexibilização onde a gente precisa repensar hábitos, rotinas e relações. Lembrando que quanto mais as pessoas se afastarem agora, menos tempo vai levar para uma reaproximação, né? A gente ainda acha pouco material científico sobre esse tema, por ser ainda muito atual. Eu encontrei alguns artigos muito bons, que eu vou deixar aqui na descrição, eu indico para leitura, são realmente muito bons, né? E essa não é só uma adaptação para uma apresentação de trabalho, mas também é uma forma de falar com alguém, que é tão importante durante esse período de isolamento, porque eu ando falando tanto comigo mesma que já me mando calar a boca. Então espero que isso tenha ficado minimamente bom, e agradeço por me ouvirem. Se cuidem!